Pela primeira vez na história, cientistas e espeleólogos mexicanos, contando com a mais moderna tecnologia, exploram alguns dos sítios menos conhecidos do planeta, na península de Yucatán, no sudeste do México. Em busca de vestígios de culturas antigas e do passado mesoamericano, pesquisadores, exploradores e mergulhadores percorrem as entranhas da Terra, mergulhando nos cenotes. Nestas formações geológicas estão escondidos rastros arqueológicos, antropológicos e evidências da presença humana milhares de anos antes do que se acreditava até agora. Mistérios de Yucatán. Banhada pelas águas do Golfo do México e do Mar do Caribe, no sudeste do México, a península de Yucatán, berço da civilização maia, é uma região de grutas aquíferas nas quais os cientistas e exploradores mexicanos localizaram vestígios de culturas antigas que originaram o homem mesoamericano. Estas formações curiosas não são apenas lagos de água de superfície, mas cavernas que foram inundadas antes do período glacial e preservaram em seu interior os vestígios dos acontecimentos geológicos e antropológicos desta parte do planeta. Estas cavernas d'água, verdadeiros caprichos da natureza, permaneceram na escuridão por milhares de anos, até que os cientistas e espeleólogos mexicanos puderam entrar, usando equipamentos de mergulho, iluminação e vídeo sofisticados e modernos. Então, em algumas destas cavernas, eles descobriram vestígios milenares de presença humana. A primeira informação sobre estes achados foi facilitada por exploradores e aficionados da região que relataram suas descobertas ao Instituto Nacional de Antropologia e História do México, de onde sairá agora a primeira expedição científica integrada pelos mais famosos especialistas mexicanos. Um grupo de espeleólogos da península de Yucatán nos avisou sobre uns achados aparentemente muito interessantes. Estamos muito motivados a ir até lá para atestar se isso é realmente aquilo que supomos. São achados de caráter paleontológico, são achados de caráter arqueológico, são achados de caráter climático e histórico que vão nos levar mais perto e nos ajudar a reconstruir a história da Península de Yucatán. A Península de Yucatán é formada por um manto de rocha calcária que, através de milhões de anos, filtrou toda a chuva que caía na superfície, acumulando-a no subsolo. Isso deu lugar à criação de enormes cavernas inundadas. Durante milhares de anos, a água foi se infiltrando gota a gota, formando estalactites e estalagmites. Com o fim do período glacial, o nível d'água continuou subindo e, com o passar do tempo, a rocha calcária na superfície foi enfraquecendo até desabar no interior da caverna. Os maias chamaram essas formações de cenotes e as consideravam lugares sagrados, moradas de deuses e antepassados. Este patrimônio é muito importante, os cenotes, porque pode nos dar um acúmulo de informações que vai enriquecer muito as pesquisas. Eu considero que o potencial de informação que existe nesses cenotes da Península de Yucatán é enorme. A arqueóloga Pilar Luna e o antropólogo Arturo González fazem os últimos preparativos para a expedição com todos os requisitos técnicos e logísticos necessários.
A equipe de cientistas percorre mais de 1.500 quilômetros, saindo de Yucatán, passando pela cidade de Mérida e levanta acampamento na fazenda de Yaxcucul. Yaxcucul é uma antiga propriedade onde no século XIX se criava gado e plantava sisal. Seus antigos proprietários construíram uma capela a poucos metros do que acreditavam ser um poço de água natural. Esse poço, na verdade, era um cenote, que foi chamado de Cenote de San Antônio. Aqui temos a referência do meio. Este será o primeiro cenote a ser explorado pelos cientistas, que se baseiam em informações recebidas dos exploradores da região de que, no fundo, há restos humanos que poderiam corresponder à época maia. Quando chegam ao local, eles descarregam o equipamento e levantam um acampamento antes do cair da noite. Viemos ao cenote San Antônio porque tivemos a informação da comunidade, dos moradores, que são pessoas que conhecem estas áreas, que as exploram, por hobby em sua maioria, e que começaram a sistematizar de alguma forma essa informação. Eles começaram a fazer um registro dos cenotes e dos que tinham vestígios culturais. Fernando Rosado é um yucateque descendente direto dos antigos maias, que junto com outros exploradores aficionados da região, há mais de 25 anos tem se dedicado a explorar qualquer cenote de que tenha notícia. O governo do estado de Yucatán criou um programa intensivo de localização dos cenotes. Graças a isso, Fernando e um pequeno grupo de exploradores yucateques que se dedicam a estudar sua cultura foram capazes de localizar mais de 2.000 cenotes nos últimos anos, numa área de cerca de 10.000 quilômetros quadrados do estado de Yucatán. Estes exploradores locais dispõem de equipamentos muito modernos para mergulho em cavernas. Em suas incursões, eles conseguiram localizar uma grande quantidade de cenotes com as mais variadas formas e estruturas, como este semiaberto e oculto pela vegetação, que lança raízes junto ao espelho d'água. Mas mesmo para exploradores como Fernando, que desafiam as crenças e superstições locais em seu afã de encontrar vestígios do patrimônio cultural da região, os cenotes continuam sendo lugares misteriosos que inspiram respeito e temor. Meus pais e minha avó, sobretudo minha avó, me diziam para que eu tivesse medo dos cenotes. Para Fernando Rosado, como para seus ancestrais maias, os cenotes são lugares sagrados, onde se realizavam oferendas aos deuses. Ou seja, havia medo, um medo tremendo. Desde épocas remotas, a lenda conta que uma enorme serpente chamada Atsucan vive nas águas profundas dos cenotes. Esta lenda ainda vive entre os descendentes dos maias, que apesar de viverem numa sociedade moderna e estarem habituados à mistura cultural contemporânea, ainda acreditam que a serpente Atsucan se manifesta de maneiras diferentes para proteger os cenotes de saqueadores e profanadores. Dongo e sua esposa, os mais velhos da comunidade, sabem bem disso. As serpentes têm muita história. Porque essas serpentes, elas entram nos arbustos dos cenotes para tomar banho.
E depois de tomar banho, saem. Elas solicitam uma virgem, uma mocinha, mas que seja virgem, para ser jogada nos cenotes. E muita gente tem medo. As pessoas dizem que a Tsukan vive, cuida e é dona do cenote. E por essa razão deve-se respeitá-la. Os cientistas que participam da expedição conhecem e respeitam as lendas da cultura maia. Eles se instalam e trabalham com muito cuidado junto aos habitantes locais e se misturam com a natureza para levar a cabo uma investigação sem precedentes no acampamento de San Antônio. Começam os preparativos para explorar o primeiro cenote. San Antônio é um cenote fechado, com uma cavidade imensa que parece uma cúpula. Só há um ponto de acesso. A partir daí, sua profundidade é de 43 metros, dos quais 30 estão debaixo d'água. Os técnicos da expedição instalaram todo o maquinário necessário para descer. As medidas de segurança são extremas. As instruções são detalhadas e devem ser seguidas ao pé da letra. Vocês já receberam todo o percurso. Vamos considerar o norte como ponto de partida. Não é fácil mergulhar nessas cavernas. É preciso muita habilidade e treinamento. O menor erro pode ter consequências fatais. Eu sou diretor de operações e registro subaquático. Eu tenho a responsabilidade da segurança dos mergulhadores em cada mergulho, assim como do planejamento do registro e das atividades que serão feitas lá embaixo. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver quem vai descer Além do primeiro. equipamento, eles baixarão também um bote para servir de apoio. O professor Oscar Polaco é o paleontólogo da expedição que analisará os achados. Vocês devem recuperar o máximo de informações possível. Octávio, o diretor técnico, é um dos primeiros a descer. Santiago Analco é arqueólogo subaquático e também o responsável pelas manobras de descida. Gabriel Vasques, um dos cinegrafistas subaquáticos da expedição, desce para transmitir as imagens da operação aos cientistas que ficarão na superfície. A arqueóloga Carmen Rojas, uma das 3 responsáveis pela expedição, também mergulhará para recolher dados e fazer medições. E, finalmente, Pilar Luna, a diretora científica da expedição, também desce ao cenote para acompanhar o andamento dos preparativos e para não perder essa experiência única. Osvaldo, por favor, meu sistema de comunicação No não espelho funciona. d'água do cenote, eles controlam a descida de Pilar Luna e de todos os mergulhadores. Henrique Soberanes, explorador e descobridor de cenotes, também desce para colaborar na primeira exploração. Para a água. Eu vou para a água. Isso mesmo. Mais baixo. Pronto. Isso! Pra cima! Sobe! Uma estrutura reticulada metálica servirá para localizar e marcar qualquer achado. Alejandro Vasques, coordenador operacional da expedição e diretor das filmagens subaquáticas, captará com suas câmeras tudo o que vier a acontecer. Quando está tudo preparado para o mergulho, Pilar Luna se despede dos espeleólogos. Sim, estou de acordo, Santa. Eu acho que é hora de baixar a equipe do Henrique. O Henrique ainda não desceu? Ah, ele está aqui embaixo. Com a equipe do Henrique, eles podem começar os trabalhos e eu subo na próxima viagem. Câmbio?
Pilar, junto com os cientistas, supervisionará a expedição subaquática do posto de controle na superfície. Agora vamos trazer você de volta. Câmbio. Obrigada a todos, tá? Muito Vai dar prazer em tudo certo. conhecê-los. Até logo. Cuidem-se. Até logo, tudo vai dar As certo. câmeras estão prontas. Os mergulhadores se preparam. É dada a ordem de mergulhar. Acho melhor levar a outra câmera. Os mergulhadores começam a percorrer uma caverna desconhecida para eles. O risco é alto e eles não sabem o que poderão encontrar, nem as dificuldades que poderão enfrentar ao retornar. Os mergulhadores partem suavemente. Suas lanternas iluminam pela primeira vez a escuridão milenar do cenote. Não avançam muito quando de repente surgem restos de ossadas humanas. Uma grande quantidade de ossos está dispersa por todo o fundo do cenote, sem nenhuma explicação aparente. Nenhuma ossada parece completa. E misteriosamente predominam os crânios. Na superfície, Olha lá. a equipe de cientistas acompanha a exploração através de monitores de TV. Vamos ver se conseguimos focar os dentes, Edgar. Os dentes da mandíbula, mais fechado e com mais detalhes. Câmbio. Sabe-se que os maias faziam oferendas religiosas e sangrentos sacrifícios humanos nos cenotes. À primeira vista, pode-se pensar em restos de um sacrifício ou de alguma das matanças que os antigos maias praticavam. Mas antes de dar asas a qualquer especulação, a equipe de cientistas dá instruções para marcar o local de cada uma das peças encontradas. Uma etiqueta é colocada perto de cada uma delas. Cada cor corresponde a um quadrante em que o cenote foi dividido. Segundo as normas da arqueologia subaquática, os pesquisadores devem estudar e classificar as peças sem tirá-las do lugar onde foram encontradas. As distâncias são medidas e os dados registrados cuidadosamente. Eles usam canetas e pranchetas feitas especialmente para serem usadas debaixo d'água. Para situar ainda melhor certas peças, coloca-se a retícula sobre elas para que as medições sejam exatas. Pouco a pouco, eles vão registrando os dados e fazendo desenhos do lugar. Tudo deve ser feito com cuidado para não turvar a água. Chamando Arturo. Câmbio. Pilar, câmbio. É hora de voltar. Depois de várias horas de mergulho, o sangue dos mergulhadores está saturado de nitrogênio e por isso é necessário haver uma parada de descompressão a 3 metros da superfície. Eles aproveitam esse tempo para observar placidamente as paredes do cenote e contemplar a beleza da gruta. De repente, entre as estalactites da parede do cenote, eles descobrem uma plataforma natural onde um par de crânios humanos repousa tranquilamente.
2 crânios perfeitamente colocados, olhando para a câmara do cenote. À primeira vista, parece que foram colocados ali intencionalmente. Vamos ver se conseguimos focar os dentes, Edgar, nos dentes da mandíbula. Nesse momento, os mergulhadores não podiam imaginar que este achado seria um dos maiores mistérios do cenote de San Antônio. O tempo de descompressão já acabou e o mergulho já chegou aos limites permitidos. A exploração acabou. A emoção pela descoberta das peças invade os sonhos de todos no acampamento. No dia seguinte, os cientistas se reúnem para começar a estudar os achados do cenote de San Antônio e tentar determinar o significado de tal quantidade de ossadas dispersas. O estudo destes materiais vai permitir descobrir que tipo de ação ou que tipo de conduta humana levou à criação desse depósito. Devido à magnitude do achado, uma das teorias dos especialistas é que o acúmulo de tantos ossos humanos possa ser resultado de uma das pestes ou epidemias que assolaram esta região em épocas diferentes, e que eles se livraram dos corpos atirando-os no cenote. Bom, pode ter sido uma armadilha também. Talvez alguém tenha caído aqui e não conseguiu sair. É impossível sair deste lugar. A abóbada, a caverna é completamente circular e a entrada do cenote fica justamente no meio. Não há maneira de escalar, não há um modo de subir uma escada. Pode ter sido uma armadilha onde alguém caiu e ficou. Outra alternativa é que isso possa ser resultado de uma das chamadas guerra de castas entre os maias. Definitivamente eu não acho que tenha sido um evento pré-hispânico. Eu acredito que foi um evento colonial. Com o estudo dos ossos, uma das coisas que vamos tentar responder é se o contexto do cenote e os materiais que estão em seu interior foram depositados de maneira natural ou de maneira cultural, isto é, se foram depositados pelo homem. O achado dos 2 crânios solitários traz novas dificuldades para obter as respostas. Como estudá-los e como determinar precisamente sua origem e os motivos de sua localização? Aqui temos uns crânios, em outro lugar por aqui temos uns esqueletos, por exemplo, uns ossos longos. Então o que temos de fazer é tentar ter uma visão geral da parede e fazer o registro para que não tenhamos problemas depois disso. Os técnicos decidem preparar uma estrutura reticulada maior para usá-la na parede do cenote, colocando-a verticalmente na frente da plataforma natural da estalactite para poder determinar a posição dos crânios em relação ao entorno. A regra de não se retirar os achados do lugar se justifica principalmente porque se pode obter uma grande quantidade de informações estudando-se a posição em que eles se encontram. Apesar disso, os cientistas discutem sobre a necessidade de tirar alguns dos crânios para analisá-los e obter uma informação mais exata. Nos sítios arqueológicos, o próprio processo de desenterrar os ossos vai modificando este material. E então a ideia é de que aqui nós temos grandes possibilidades de eliminar todo um conjunto de fatores que normalmente em ambientes terrestres ou em ambientes de escavações não poderíamos controlar tão facilmente. A noite cai novamente sobre o acampamento de San Antônio. No dia seguinte, uma equipe de mergulhadores e exploradores chega a outro cenote da região. Fernando Rossalo, Henrique Soberanes e Raul Vasquez, os exploradores yucateques, se encarregam de levar um grupo de cientistas ao cenote de Papacal. Henrique é um dos descobridores do lugar. E este cenote é um papacal. E por que se chama Papacal? Eu não sei direito. É um nome maia.
Somente ele e seus companheiros conhecem o caminho para o fundo desta gruta, onde pode haver peças interessantes. Papacal é um sistema de grutas submersas com várias bifurcações e uma profundidade máxima de 30 metros. Quando os exploradores começaram os trabalhos para elaborar esse gráfico, onde vemos o trajeto a ser seguido pelos mergulhadores, descobriram que existia no fundo uma pequena câmara. Para chegar a ela, é preciso percorrer um trajeto de mais de 100 metros na horizontal. Os mergulhadores começam a descer. É um lugar de difícil acesso. E o risco é grande até para os melhores mergulhadores em cavernas. Eles levam um cabo que servirá de guia. É a chamada linha da vida, que permitirá a eles encontrar o caminho de volta. O percurso é feito lentamente, com movimentos suaves, para evitar que a água fique turva. Um movimento em falso poderia ser perigoso para os mergulhadores, porque eles perderiam completamente a visibilidade e o sentido de direção. Os mergulhadores estão agora a 25 metros de profundidade e as paredes mostram marcas de antigos níveis da água. Depois de alguns metros, aparece o primeiro objeto. Trata-se de um osso. Eles o observam atentamente, mas prosseguem seu trajeto. O espaço fica cada vez mais estreito. Há uma abertura muito pequena, é a entrada da câmara. Arturo e Octávio entram para explorar, enquanto os outros ficam do lado de fora. Lá dentro, um pequeno objeto chama a atenção deles. Parece uma vértebra. E eles decidem pegá-la. À medida que avançam e devido ao local estreito, a água se turva. Henrique e Alejandro observam a água turva que sai da abertura. Eles têm de ficar atentos a qualquer imprevisto no interior da câmara. A coleta continua. Com o passar do tempo, a visibilidade se torna quase nula em toda a câmara. As regras de segurança do mergulho em caverna dizem que o mergulho deve ser suspenso nessas condições. O risco aumenta cada vez mais, e eles analisam a possibilidade de abortar a operação. Fora da câmara, ao ver a dificuldade dos companheiros, Henrique dirige sua lanterna para a entrada, lançando luz em seu interior, para que, apesar da água turva, seus companheiros consigam vislumbrar uma luminosidade que lhes mostre a saída. Será como a luz da vida. Apesar dos problemas, eles precisam ser muito minuciosos e anotar todos os dados de sua coleta. As medidas e desenhos são muito importantes para reconstruir a posição em que cada peça se encontrava. As condições são extremas e eles não podem permanecer mais tempo ali. Quando estão a ponto de acabar, fazem um último achado. É um dente, o molar de algum animal. Eles também o incluem na coleta.
Finalmente, eles terminam a exploração dessa câmara e começam a voltar. O cabo-guia é retirado para impedir o acesso de saqueadores e pessoas inescrupulosas e proteger o sítio. A visibilidade melhora à medida que eles avançam. Com a água clara, a volta não tem nenhum inconveniente. Ao chegarem à superfície, eles guardam as amostras, tomando cuidado para não alterá-las no caminho para o laboratório do acampamento. Quando chegam, o paleontólogo Oscar Polaco dá seu primeiro veredito sobre o que foi encontrado. Boa noite. Como é que foi? Boa noite. À primeira vista, segundo o paleontólogo da expedição, esses ossos correspondem a um camelídeo. Provavelmente o mesmo camelídeo a quem pertenciam esses molares. É um camelídeo, mas eu não acredito que seja uma lhama, porque o dente é muito grande. Então pode ser um camelídeo? Sim. Uhum. Não pode ser. É um camelídeo. Estes ossos correspondem a um equino e podem ter mais de 5.000 anos. Exatamente. É um osso de pata de cavalo. Sem dúvida, isso confirma o que tínhamos visto em vídeo. É um cavalo. A presença de ossos de cavalo gera uma interessante controvérsia científica. Teriam as culturas pré-hispânicas conhecido o cavalo antes da chegada dos espanhóis? Esses ossos seriam da mesma época dos habitantes cujos crânios haviam sido encontrados? As perguntas são complexas e o estudo das peças deve ser realizado de uma maneira diferente. Os cientistas decidem pela retirada de um dos crânios do cenote de San Antônio, para que seja analisado e datado. Os mergulhadores entram em ação. É preciso pegar um dos crânios. A retícula e as gravações em vídeo servirão para que não se perca nenhum detalhe de sua posição. A coleta de peças tão valiosas e frágeis como essa deve ser feita com muito cuidado. É preciso transportá-las sem que nenhum movimento ou pancada possam afetar a informação que os cientistas tentarão obter. Agora, tudo bem. Podemos tirar. Tem certeza que dá? Tenho. Isso? Depois de ficar preservado pelo ambiente do cenote por centenas ou milhares de anos, o crânio humano é levado à superfície. Calma, calma. Já imaginou se cai? No laboratório do acampamento, os cientistas o estudam e determinam sua origem. Os primeiros exames e a conformação característica indicam que o crânio corresponde a um indivíduo maia. Agora, os cientistas precisarão decifrar o enigma de como e quando esse antepassado mesoamericano chegou ao fundo do cenote de San Antônio e responder cada uma das perguntas que surgiram com essas descobertas. No acampamento de San Antônio, os cientistas continuam analisando os achados. E, enquanto isso, em outra região da península, é preparada uma exploração noturna no cenote de Actunha. Aqui há uma entrada para uma câmara. E por aqui podemos iluminar a pedra, a abóbada se abre aqui em cima. E por aqui a gente pode continuar. Actunha é um sistema de vários cenotes interligados por uma rede de cavernas submersas. É um dos maiores complexos e ramificados da região. Ainda não se sabe toda a sua extensão. Os mergulhadores farão um percurso de 200 metros até uma das câmaras da caverna, chamada Câmara dos Antepassados. Afirma-se que a câmara contém evidências milenares de presença humana a mais de 30 metros de profundidade.
O acesso é muito complicado e perigoso, e somente os mergulhadores mais experientes podem fazer esse tipo de percurso. Sabe-se que muitos já perderam a vida mergulhando em sistemas tão complexos como este. Eles precisam passar por uma pequena abertura. Ao cruzar a abertura estreita, as águas se turvam, dificultando a visibilidade. Este fenômeno é produzido pela mistura de águas de densidades diferentes. Depois de passar a abertura, as águas voltam a ser cristalinas. Eles chegaram à Câmara dos Antepassados. Uma formação rochosa no meio da câmara chama a atenção deles. Por sua forma curiosa, eles a batizam como a Gota. Arturo se aproxima da plataforma côncava, uma espécie de fogão que contém materiais estranhos. À primeira vista, parecem restos de carvão. Talvez seja um indício de que neste lugar profundo e hoje submerso foi feita uma fogueira em algum momento da história. A Câmara dos Antepassados é um espaço muito amplo e depois da formação rochosa que fica no centro, existem outras formações. Este lugar teria sido habitado por seres humanos? Octávio percorre o resto da Câmara e encontra outros nichos com carvão, fazendo a coleta das amostras antes que o tempo de mergulho e o ar acabem. É hora de voltar. A abertura é como uma porta mágica que os transportou ao passado. De repente, em meio à escuridão, surge uma figura oscilante que os faz lembrar da lenda maia da serpente Atsukan, a guardiã dos cenotes. Daqui é perfeitamente possível Quando ver... as amostras obtidas na Câmara dos Antepassados são analisadas pelos cientistas, fica comprovado que se trata de restos de carvão vegetal incrivelmente bem conservados. Isso indica que essas câmaras foram habitadas por humanos que faziam suas fogueiras muito antes da existência da civilização maia e até mesmo antes de seus predecessores, os olmecas. Nos laboratórios do Instituto Nacional de Antropologia e História, na Cidade do México, os achados antropológicos encontrados pela expedição estão dando lugar a especulações científicas que poderão transformar significativamente o que sabemos até agora sobre a história dos primeiros mesoamericanos. Os crânios encontrados no cenote de San Antônio podem dar a informação de como foram os primeiros habitantes maias de Yucatán. Os ossos de cavalo e do camelídeo encontrados no cenote de Papacal mostrarão até quando essas espécies extintas sobreviveram antes da chegada dos espanhóis à América. O Instituto de Investigações Antropológicas da Universidade Autônoma do México trabalha há vários anos num projeto denominado O Rosto do Mexicano. Vamos colocar algumas próteses. É um projeto que permitirá que se conheça a imagem verdadeira e os traços mais detalhados dos antigos habitantes do México em suas diferentes épocas e regiões. É a primeira vez que se trabalha com dados precisos dos habitantes da Mesoamérica. Este molde de gesso será coberto por uma capa muscular e de pele em proporções fisionômicas precisas. Os pinos de silicone servem como referência para aplicar a capa de plastina com a espessura adequada. O crânio de San Antônio é o primeiro a ser reconstruído utilizando essas novas técnicas.
É um processo delicado e minucioso que, com o acabamento artístico final, nos permite conhecer o rosto de um antigo maia. Assim, muitos dos mistérios desses antepassados poderão ser revelados. A expedição científica do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, baseada na fazenda de Yaxcucul, encontrou elementos que revelam a presença de grupos humanos e de fauna na região, numa época anterior à da cultura maia. É a confirmação de uma coisa que já se dizia desde o final do século XIX, que é a existência da fauna fossilizada. Entre os achados da expedição, destacam-se as ossadas animais como as do cenote de Papacal, confirmadas após a análise como ossadas de um equino e de um camelídeo. Esses dados foram verificados nos laboratórios de arqueozoologia do INAH, através de análises taxonômicas que confirmaram que os ossos do equino pertenceram a uma antiga espécie de cavalo americano extinta há cerca de 12 mil anos. Os cientistas especulam agora sobre a possibilidade de que uma espécie ancestral dos cavalos tenha conseguido sobreviver milhares de anos depois disso. A análise dessas peças pode ser a chave para decifrar o enigma sobre a época exata do desaparecimento do cavalo americano do Pleistoceno. Graças às novas tecnologias do programa O Rosto do Mexicano, pôde ser feita a reconstrução facial do crânio do cenote de San Antônio. E assim, pela primeira vez, conseguiu-se recriar o rosto de um maia. Até o momento, esta é a imagem mais precisa de um ancestral dos maias atuais. Os restos de carvão vegetal coletados nas profundezas da Câmara dos Antepassados do cenote de Actunha foram datados de 8.090 anos antes de Cristo, ou seja, tem mais de 10 mil anos. Com esses dados confirmados por laboratórios do México e dos Estados Unidos, os cientistas puderam concluir que o ser humano habitou a região de Yucatán muito antes do que se acreditava até então. Um dos aspectos importantes, relevantes da investigação é poder demonstrar várias coisas. Primeiro, que o homem realmente habitou a península de Yucatán na época do Pleistoceno, digamos, o que chamaríamos de homem pré-histórico. Não os maias, mas o homem pré-histórico, que são os grupos de caçadores-coletores que realmente viveram na península de Yucatán. Nesse sentido, os cenotes podem nos proporcionar uma quantidade de informação impressionante como as que estamos encontrando. O registro mais antigo que se tinha até então de habitantes yucatecs era de 2.400 anos antes de Cristo, o que resulta em 4.400 anos. Com as novas descobertas, a presença humana na Mesoamérica se situa 5.600 anos antes do que se acreditava. Com toda a informação obtida pela expedição e com as análises do Instituto Nacional de Antropologia e História do México, os cientistas estão chegando a novas conclusões que teriam sido impossíveis antes disso. A expedição científica do Instituto Nacional de Antropologia e História cumpriu sua missão e levanta acampamento de San Antônio. A pesquisa tem que continuar. Precisamos continuar trabalhando nos arquivos, precisamos continuar trabalhando em antropologia física. E talvez, em alguns meses, possamos chegar um pouco mais perto da verdade do que realmente aconteceu. A pesquisa continua, porque continuarão chegando informações dos mergulhadores, de mais sítios que serão encontrados e teremos que ir conhecer esses lugares, o que pode resultar em projetos de pesquisa completos. O grupo de exploradores yucatecs descobriu o esqueleto completo de um grande felino num outro cenote com mais de 50 metros de profundidade e quase 300 metros de comprimento.
Poucos meses depois dessa expedição, outro grupo de exploradores locais encontrou dentro de um cenote os restos de um elefante do grupo dos mastodontes. Todos os dias há novos achados. Os exploradores locais continuam investigando sem descanso o território de seus antepassados em busca de novos cenotes. Os quase 8.000 cenotes da península de Yucatán ainda inexplorados se tornaram para a comunidade científica internacional verdadeiras cápsulas de conhecimento que ajudarão a desvendar o passado das culturas pré-hispânicas e do próprio homem na Terra. Graças a características ambientais únicas, os cenotes de Yucatán são uma zona geológica privilegiada para a preservação de restos arqueológicos e antropológicos. Para a ciência, são um tesouro sem preço, que depois de milhares de anos é aberto para benefício da humanidade. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.